Havia um ponto esquecido no mapa do noroeste dos Estados Unidos onde o solo parecia ter desistido. Terras que antes sustentavam florestas inteiras agora eram faixas cinzentas, queimadas repetidas vezes, incapazes de reter água por mais de algumas semanas. Cientistas, agricultores e comunidades inteiras já estavam acostumados com a mesma resposta amarga. Nada do que tentavam funcionava. Sistemas multimilionários de irrigação falhavam, canais secavam, represas artificiais simplesmente não conseguiam lidar com a velocidade da destruição. Era como se o próprio território tivesse decidido não cooperar mais. Mas o que quase ninguém sabia, e é aqui que a história começa a se transformar, é que a solução não veio de novas tecnologias, nem de projetos gigantescos. Veio de um animal que muita gente ainda considera uma praga. Um repetidor de comportamentos ancestrais, teimoso, silencioso, e que trabalha sem pedir permissão ou reconhecimento. Hoje você vai entender como um mamífero de dentes afiados e hábitos aparentemente simples resgatou rios inteiros, reduziu incêndios florestais e reverteu processos de erosão que especialistas acreditavam irreversíveis. Vai descobrir por que governos, agricultores e cientistas passaram anos ignorando um dos engenheiros mais eficientes do planeta. E também vai acompanhar como a reintrodução de um único casal desse animal mudou a dinâmica ambiental de regiões inteiras, expondo erros humanos que custaram fortunas. Mas antes de chegar à virada desta história, precisamos revisitar o momento em que tudo parecia perdido. Durante grande parte do século XX, o noroeste dos Estados Unidos era lembrado por uma abundância quase exagerada. Rios largos, alimentados por montanhas nevadas, bosques carregados de umidade, vida selvagem espalhada em cada margem. Mas no início dos anos 2000 a paisagem começou a mudar de maneira abrupta. O ciclo natural das estações deixou de se comportar como sempre. As temperaturas subiram, a neve derretia rápido demais e a água desaparecia antes do final da primavera. Sem umidade, as florestas se transformavam em combustível. Incêndios varriam quilômetros de vegetação em poucos dias, reduzindo o que antes era verde a troncos carbonizados e um tapete espesso de cinzas. A destruição não parava ali. Cada chuva forte arrancava o que restava das margens dos rios. Sem raízes para segurar o solo, a água descia carregando lama, pedras, restos de troncos queimados. O rio, que deveria filtrar e nutrir a terra, se transformou em uma lâmina marrom que castigava o terreno e deixava ainda menos vida para trás. A cada verão, o cenário era o mesmo: cursos d'água reduzidos a filetes, peixes desaparecendo, agricultores disputando litros que antes fluíam naturalmente. A engenharia humana entrou em cena com pressa. Represas de concreto, canais artificiais, projetos financiados por milhões. Mas o resultado era um paradoxo desconfortável. Quanto mais se tentava controlar a água, mais ela escapava. Rápido demais no inverno, inexistente no verão. E o solo, já esgotado, não tinha tempo para se recuperar. O debate ambiental estava travado. Parecia que cada solução aplicava pressão de um lado e abria um novo problema do outro. Até que um grupo pequeno de ecologistas, quase como um experimento marginal, propôs uma alternativa que para muitos soou ingênua: permitir que um velho habitante da região voltasse a fazer o que sempre fez. O castor, um animal que, ironicamente, havia sido perseguido por séculos. Essa ideia não surgiu do nada. Antes de a caça comercial reduzir drasticamente suas populações, os castores mantinham uma rede natural de retenção de água. Suas represas espalhadas regulavam fluxos, alimentavam aquíferos, criavam zonas úmidas, resfriavam o solo e funcionavam como amortecedores naturais contra enchentes e secas. O que ninguém percebia na época é que, com a redução drástica desses animais, muitas regiões perderam silenciosamente o equilíbrio hidrológico que dependia de seus comportamentos. Quando o projeto de reintrodução começou, em 2007, ele não parecia muito promissor. O plano era simples: capturar castores que viviam em áreas urbanas, onde frequentemente causavam conflitos, e soltá-los nos vales onde seus ancestrais tinham vivido antes da perseguição humana. Custo baixo, logística básica, nada comparado às obras de engenharia que vinham sendo tentadas sem sucesso. Os especialistas acompanhavam o processo com cautela. Muitos esperavam que os castores não sobrevivessem ao clima extremo, ou que simplesmente não construíssem represas em locais adequados. Mas tudo mudou quando, poucas semanas após serem liberados, os primeiros sinais de atividade surgiram: cortes limpos em troncos jovens, canais improvisados desviando correntes, pequenas barragens surgindo onde antes a água corria sem resistência. A partir desse momento, começou algo que ninguém ousava prever. As primeiras represas tinham apenas alguns metros. Pequenas, quase modestas.
mas eram o suficiente para alterar a dinâmica da água. Em vez de correr rápido e escapar, a água passou a permanecer. Estagnou o suficiente para infiltrar no solo, reidratar raízes e transformar poeira em lama fértil. Em poucas semanas, brotos verdes apareceram nas bordas das represas. Em poucos meses, insetos, aves e pequenos mamíferos retornaram. E em poucos anos, as imagens de satélite registraram algo que parecia impossível: manchas verdes surgindo no que antes era um deserto de cinzas. Esse foi apenas o início, porque o que vem a seguir revela o impacto real desses engenheiros naturais, e expõe como a presença deles reprograma todo o ciclo da água, mexendo em camadas profundas que a engenharia humana jamais conseguiu tocar. À medida que o tempo avançava, os pesquisadores começaram a notar algo que ultrapassava a simples regeneração da vegetação. Havia um padrão escondido, algo que nenhum projeto humano, por mais sofisticado ou caro, havia conseguido replicar. Cada represa construída pelos castores não apenas retinha água, ela alterava a forma como o território respirava. Em terreno seco, a água desaparece rapidamente. Evapora, escorre, some. Mas quando encontra barreiras naturais repetidas ao longo de um vale, o comportamento muda completamente. O fluxo desacelera. O solo absorve mais. A temperatura cai. O vapor d'água deixa de escapar. A umidade passa a circular de maneira contínua, alimentando raízes que antes murchavam sob o calor de verão. Aquelas represas, pequenas quando observadas de perto, formavam juntas um mecanismo hidrológico extremamente sofisticado, uma engrenagem viva que regulava todo o ambiente ao seu redor. Foi aí que os satélites começaram a captar um fenômeno incomum: faixas inteiras de vegetação crescendo em direções que antes eram áridas. A água estava se distribuindo de forma diferente, infiltrando-se lateralmente pelo subsolo, alimentando áreas que não recebiam irrigação há décadas. Para os cientistas, a conclusão foi desconfortável. Eles estavam testemunhando um tipo de engenharia natural que precedia qualquer forma de urbanização humana, mas que até então havia sido ignorada, subestimada ou simplesmente combatida. Com o aumento da umidade e o retorno do verde, outra mudança silenciosa começou a surgir. A temperatura do solo caiu. O ar ficou mais denso, mais fresco. A paisagem ganhou resistência contra o fogo. Um estudo conduzido anos depois, comparando áreas com os 100 castores, mostrou cifras que chamaram a atenção. Onde havia atividade desses animais, os incêndios perdiam força ou simplesmente não encontravam combustível suficiente para avançar. A umidade era o escudo. E, no entanto, a transformação mais surpreendente ainda estava por vir. Rios que haviam desaparecido quase completamente passaram a sustentar peixes novamente. Ninguém esperava que espécies sensíveis, como os salmões, voltassem a desovar ali. Mas voltaram. As represas criavam trechos de água fria, sombreados, perfeitos para descanso e proteção. Zonas de calmaria que funcionavam como plataformas naturais para o ciclo de vida de um dos símbolos do noroeste americano. A presença desses animais desencadeou um efeito dominó ecológico. Predadores retornaram. Insetos proliferaram. Aves migratórias passaram a usar os vales regenerados como rotas novamente. E o mais intrigante, os pesquisadores perceberam que a escala da transformação dependia não do tamanho das represas, mas da persistência do comportamento dos castores ao longo dos anos. A cada estação, eles ajustavam, reconstruíam, reforçavam. A manutenção acontecia naturalmente, algo impossível de replicar com obras humanas sem gastos constantes. Só que essa história não é um conto idealizado sobre harmonia entre humanos e natureza. Houve conflitos reais. Alguns agricultores, já exaustos após anos de perdas, olharam para os castores como mais um problema. Eles bloqueavam canais e inundavam áreas de pasto. Corrigiam o curso de rios que os humanos haviam desviado para ganho próprio. E isso exigiu uma mudança de mentalidade que não aconteceu da noite para o dia. Os primeiros embates foram tensos. Fazendeiros derrubavam represas recém-construídas. Os castores reconstruíam na noite seguinte. O ciclo se repetia por semanas. Mas algo inesperado começou a acontecer. Os próprios agricultores notaram que, após a chegada dos castores, a água permanecia mais tempo no solo. Pastagens antissecas resistiam melhor ao calor. Pequenos córregos, antissazonais, passaram a correr até o final do verão. A percepção mudou quando esses impactos se tornaram impossíveis de ignorar. A partir do momento em que a lógica deixou de ser como afastar o castor e passou a ser como conviver com ele, a paisagem social e ambiental começou a se transformar. Barreiras de proteção foram instaladas ao redor de pomares.
Canais foram reforçados para evitar transbordamentos. E o mais simbólico, comunidades que antes pediam a retirada dos castores passaram a solicitar voluntários para protegê-los. Mas a reviravolta não ficou restrita aos Estados Unidos. O retorno dos castores inspirou iniciativas no Canadá, na Europa Central, no norte da Escandinávia e até em regiões onde ninguém imaginaria que esse tipo de animal pudesse desempenhar um papel tão crucial. Em um caso amplamente estudado, uma represa construída por castores conteve um vazamento gigantesco de petróleo. A estrutura natural filtrou parte dos resíduos e reduziu drasticamente o impacto ambiental. Em outro episódio, na República Tcheca, uma área alagada que resistiu anos a projetos de restauração se recuperou em menos de 48 horas após a chegada de apenas alguns castores. Cada evento reforçava uma percepção incômoda. Enquanto a engenharia humana luta para corrigir danos ambientais, essas criaturas fazem o mesmo trabalho com uma precisão acumulada ao longo de milhões de anos de evolução. E a conclusão, embora simples, é profunda. A presença deles reorganiza a própria lógica da água. Ao observar regiões onde os castores já estavam estabelecidos há mais de uma década, pesquisadores detectaram um comportamento hidrológico inédito. As represas retardavam o derretimento de neve na primavera. Ao invés de liberar toda a água de uma só vez, causando enchentes, o fluxo se estendia por semanas. Isso reabastecia aquíferos, fortalecia raízes, estabilizava encostas e diminuía a dependência de irrigação artificial. Durante o verão, quando o calor castigava a região, a água retida mantinha o solo vivo. Era como se o ecossistema tivesse ganhado um pulmão novo, capaz de respirar de forma constante, independente da volatilidade climática. Com resultados tão evidentes, governos estaduais finalmente começaram a ver o potencial estratégico da espécie. Tecnologias modernas, drones, sensores térmicos, sistemas de monitoramento por inteligência artificial, passaram a ser usadas para acompanhar o impacto desses animais com precisão quase cirúrgica. Os dados eram consistentes. Áreas com castores retinham mais água, tinham maior biodiversidade e apresentavam risco significativamente menor de incêndios. Mas a parte mais simbólica dessa virada não está apenas nos números, e sim no que essas criaturas representam. Em um período em que a humanidade corre para encontrar soluções cada vez mais complexas, a verdadeira resposta estava ali, discretamente, no comportamento metódico de um animal que corta troncos com os dentes e trabalha sem alarde. Não existe arrogância em suas represas. Apenas função. Apenas equilíbrio. E essa constatação leva ao desfecho natural desta história. Uma pergunta que não busca uma resposta imediata, mas uma reflexão. Por que se criaturas tão pequenas foram capazes de transformar vales inteiros em poucos anos? O que isso revela sobre a forma como lidamos com nossos próprios sistemas?